O solo treme e as lendas despertam. Enquanto exércitos exaustos disputam um artefato que mal compreendem, uma nova força emerge das profundezas para reivindicar o que é seu. Ao não busca apenas o poder, mas o controle absoluto sobre o destino de humanos e monstros. Entre o rugido de um gigante esquecido e o fio de uma lâmina sombria, alianças de sangue serão reveladas e traidores encontrarão seu fim. Prepare-se, pois o campo de batalha acaba de ganhar um novo mestre. Reencarnado em Frozen, o Mestre dos Elementos. Parte 14. Capítulo 184. Nada bom. Johnny e Vlad sentiram o pavor aumentar ao ouvirem aquela risada. Em meio à fumaça cinzenta, uma silhueta começou a surgir. A armadura, antes reluzente e dourada, agora estava em farrapos e completamente danificada. Mas o homem ria com arrogância. O Santo Filho é invencível. O Santo Filho é poderoso. O Santo Filho. Ao verem que ele estava bem, os paladinos começaram a berrar em comemoração e acabaram levando uma surra por causa disso. Quem mandou se distraírem em pleno combate? Arrancando o que restava da armadura quebrada, Philip expôs a parte superior do corpo. Ele caminhou à frente, recuperou sua lança, limpou o sangue do canto da boca e, passo a passo, retornou ao campo de batalha. Vlad e Johnny não baixaram a guarda, fixando o olhar em Philip. Cavalheiros, obrigado. O nível em que eu estava travado há mais de 10 anos finalmente foi rompido. Que sensação maravilhosa, hahaha. Philip gargalhava enquanto estalava os ossos e se alongava. Diante do estado de Philip, Johnny só podia depositar suas esperanças em Vlad. Afinal, no campo de batalha, apenas Vlad era capaz de enfrentá-lo em pé de igualdade. O rosto de Vlad estava gélido. Havia muitos anos que ele não encontrava um oponente do mesmo nível. Ele não sabia o que resultaria desse embate equilibrado. Só não esperava que Philip realmente usasse o combate contra eles para alcançar o avanço, atingindo quase 10º nível. Venham, eu mal posso esperar. Philip avançou diretamente visando Johnny, que era o elo mais fraco. A grande batalha recomeçou. Apenas 10 minutos se passaram até que os três se separassem do confronto frenético. Ufa. Johnny arquejava pesadamente, seu corpo apresentava vários ferimentos causados pela lança de Philip. Vlad soltou um longo suspiro. Realmente estava ficando velho, sentindo que o vigor já não era o mesmo. Philip era o que tinha mais ferimentos entre os três, mas lutava com cada vez mais fúria, como se desconhecesse o cansaço. Enquanto isso, os soldados de ambos os lados já haviam sofrido baixas pesadas e pararam de lutar por pura exaustão. Bella estava sentada sob uma árvore, sem força alguma, com as asas feridas por cortes. Mesmo assim, ele não tirava os olhos da situação no campo. Justo quando Philip se preparava para mais uma rodada. Brum. Um estrondo colossal ecoou. A terra cedeu subitamente e os três, pegos de surpresa, recuaram de forma desajeitada. Viram que após o desmoronamento, degraus haviam se formado sob o solo. É isso, a entrada. Os três compreenderam instantaneamente. Se eu conseguir o artefato sagrado, os outros dois não serão pares para mim. Pensaram os três ao mesmo tempo. Quando estavam prestes a avançar, roar, um rugido ensurdecedor veio do buraco. Um gigante do gelo saltou para fora. Ora, por que está tão agitado por aqui? Era Al. Ele trazia Sakal e Gimei lá debaixo da câmara de pedra. Assim que subiu, sentiu que algo estava errado e que uma batalha ocorria, então invocou o gigante do gelo para abrir caminho. Isso é, o extinto gigante de gelo. O santo filho Philip arregalou os olhos ao ver a criatura. Ele começou a analisar os três recém-chegados. Pareciam ser liderados pelo homem à frente. Mas a mulher entre eles segurava uma arma. Não seria aquele o artefato sagrado? Esse pensamento surgiu na mente de todos. No entanto, Vlad e Bella ficaram paralisados encarando Gimei, ainda mais chocados. Estão parados por quê? O cavaleiro fez uma pergunta a vocês, disse Sakal, cheio de si. Ouso perguntar, senhor, qual o seu objetivo aqui? Questionou Philip. Johnny, por sua vez, reconheceu Sakal e sentiu a esperança morrer. Qual o meu objetivo? A pergunta deveria ser qual o objetivo de vocês. Por acaso seria este artefato? Al puxou Gimei para perto e fez com que ela erguesse a lâmina-chave. Este é o artefato sagrado? Os olhos de Philip transbordavam ganância. Ignorando aquele olhar asqueroso, Al olhou ao redor e presumiu o que estava acontecendo. Pelo visto, o conflito foi causado pela disputa do artefato. Enquanto Al refletia, Bella, sob a árvore, tirou forças de onde não tinha. Ele passou da posição sentada para a de joelhos, voltado para Gimei. Mestra, é você? Vlad, ao ver a reação de Bella, confirmou suas suspeitas anteriores. Antepassada, o vosso descendente indigno da 4ª geração de vampiros, Vlad, presta suas homenagens. Todos ficaram perplexos, inclusive a própria Gimei. Mestre, isso? Não diga nada, apenas finja que aceita por enquanto. Gimei puxou a manga de Al querendo dizer algo, mas ele a interrompeu rapidamente. O nome Vlad trazia lembranças a Al. Parecia ser o pai de Drácula. Se fosse o caso, não poderia machucá-los. Recuem primeiro, o resto é conosco. O artefato sagrado que vocês desejam foi criado pelo meu sangue e não pertence a eles, disse Gimei, seguindo as ordens de Al. Sim, exclamaram os dois. Vlad e Bella mal podiam esconder a empolgação e recuaram com suas tropas. Vlad, você? Johnny tentou dizer algo, mas sua fala transformou-se em resignação. Droga, mais alguns impostores. Este é o artefato sagrado da nossa santa igreja. Como poderia ter sido criado pelo sangue de um vampiro? Philip estava furioso e fez menção de avançar. Al recuou. O gigante do gelo acenou com a mão e disparou dezenas de estacas de gelo. Philip rebateu todas. Quando ele tentou arremessar sua lança contra Al, o gigante do gelo bloqueou. A lança foi congelada antes mesmo de atravessar o corpo da criatura. Philip não recuou. Pisou na parte exposta da lança, saltou sobre o gigante e antes que o monstro pudesse reagir, o ultrapassou. Ele pretendia cair do céu com um soco direto em Al. Capturar o general para dispersar o exército. Capítulo 185.
Mestre, cuidado! Gritou Guimê ao ver Philip prestes a atingir Al. Ela brandiu a lâmina-chave, disparando uma lâmina de sombra negra diretamente contra ele. Philip, sem tempo de reagir, foi arremessado longe. Ele caiu no chão a poucos metros, cuspindo sangue. Santo filho! Os paladinos menos feridos correram para socorrê-lo. Al não deu atenção. Observou o gigante do gelo arrancar a lança do próprio corpo e, como se estivesse desabafando, tentar esmagar o santo filho. Contudo, alguns paladinos leais se jogaram na frente para protegê-lo. Roar! O gigante do gelo rugiu de fúria. Al coçou o queixo. Pelo visto, o gigante do gelo tinha muitas fraquezas. Tinha força, mas os movimentos eram lentos demais. Contra inimigos ágeis, ele não era tão eficaz. Enquanto Al pensava, Guimê aproximou-se e começou a tatear o corpo dele, verificando se o mestre tinha algum ferimento. Al acabou por detê-la, revirando os olhos. Aquele cara nem encostou em mim. Está preocupada com o quê? Guimê percebeu e deu um sorriso sem jeito, recuando alguns passos. Mas ao lembrar da sensação das mãos tocando os músculos de Al, sentiu algo estranho por dentro. Não sabia explicar, mas sentia uma alegria imensa. Com um comando, o gigante do gelo rugiu e avançou contra o pessoal da Santa Igreja. Já exaustos e feridos, eles não tiveram resistência, sendo arremessados ou nocauteados pelo impacto. Vlad e Johnny assistiam a tudo com os cabelos em pé. Quem era aquele jovem? Por que o gigante do gelo, extinto há anos, o ajudava? A crise estava resolvida. Quanto ao artefato, que tentasse quem tivesse coragem. Guimê, por sua vez, balançou a lâmina-chave de vampiro na mão direita com desdém, sussurrando. Comporte-se. Se não fosse pelo mestre, eu nem estaria segurando você. Al quase caiu de costas ao ouvir. Perder a memória a deixou assim? O diário dizia claramente o quanto ela amava aquela arma. Como podia agora detestá-la tanto? Com o grupo da Santa Igreja derrotado e caído pelo chão, Al fez um círculo com as mãos na direção do gigante do gelo. Como se respondesse a uma conexão, o gigante começou a diminuir gradualmente. Por fim, encolheu até o tamanho de um brinquedo e voou para a mão de Al. Como restavam apenas alguns soldados rasos, não precisava mais do gigante, não queria atrair a atenção do governo humano. Acompanhado por Sakal e Guimê, ele caminhou passo a passo em direção a Johnny. Senhor, não tive nada a ver com isso, foi o Shifu que me obrigou. Sobrinho, acredite em mim, é sério. Vendo-o se aproximar, Johnny implorava por misericórdia, aterrorizado. A cena de Al guardando o gigante do gelo foi algo inédito para eles. Sakal franziu a testa com desdém. Ele reconheceu o cadáver de Shifu ali perto. Mas quanto a Johnny, o homem em quem seu pai mais confiava e que o traiu, ele não nutria simpatia alguma. Claro, somos todos da mesma família. Sakal agachou-se para ajudar Johnny a levantar. Al e Guimê não interferiram. Obrigado, Obri. Enquanto Johnny agradecia, uma adaga apareceu na mão de Sakal e perfurou o coração dele. Então, é melhor você mesmo explicar tudo ao meu pai. Sakal cravou a faca com mais força e Johnny desabou. Os remanescentes da elite da família Morcego não ousaram dizer uma palavra. Estavam brincando? Não viram o que aconteceu com a Santa Igreja? Feito isso, Sakal sorriu para os outros membros da família. Sei que vocês são inocentes e apenas seguiam ordens. Então, que tal eu me tornar o patriarca da família Morcego? Ignorando Sakal reorganizando a família, Al e Guimê foram até Vlad. Ao vê-lo chegar, Vlad, Bella e os morcegos gigantes restantes se ajoelharam. Antepassada. Mestre, Vlad, seu filho se chama Drácula? E você tem uma neta chamada Mavis? Perguntou Al. Ao ouvir isso, o coração de Vlad apertou. Seria possível. Senhor, foi aquele meu filho imprestável que o ofendeu? Não precisa se dar ao trabalho, eu mesmo vou dar uma lição nele. Hehe, então é isso mesmo. Podem levantar, disse Al subitamente sorridente. Vlad ficou confuso. Isso não era um interrogatório para punição? Eu sou um grande amigo do Drácula e sua neta é a minha mulher. Entendeu? Vendo que Vlad não reagia, Al explicou. Alguns minutos depois. Haha, então é isso. Vlad ria alto, dando mentalmente uma nota 10 para o filho Drácula. A mulher do mestre? Que tipo de existência seria essa? Guimê, após ouvir a explicação de Al para Vlad, não pôde evitar esse pensamento. Olhou para as próprias roupas e pensou, será que o mestre gosta de mim? Capítulo 186. A propósito, vocês dizem que ela é a antepassada de vocês. Como isso funciona? Após entender a situação, Al apontou para Guimê e perguntou. Guimê também estava curiosa. Será que ela era poderosa antigamente? Isso? Vlad não sabia bem como explicar. Em termos de hierarquia familiar, Al parecia ser da geração de seu neto. Mas em termos de força, Al estava quilômetros à frente. Sem contar que a relação entre ele e a antepassada ainda não estava clara. A pintura. É a pintura. Na caverna da família dos vampiros há uma pintura com a imagem da antepassada. Bella adiantou-se. Caverna? Al olhou subconscientemente para Guimê. Ela também parecia ter vindo de um lugar assim. Sim, em nossa família de vampiros há uma pintura com o rosto da antepassada, que também é conhecida como a vampira que viveu por mais tempo no mundo. Mas, não há mais informações além do registro de que ela é uma vampira de segunda geração. Bella e eu nos conhecemos há 50 anos. Na época, eu procurava vestígios da antepassada para que ela voltasse a liderar a família e afastar as ameaças. Encontrei Bella, que também perguntava por vampiros. Ele disse que a antepassada salvara sua vida e ele queria retribuir. Então, decidimos procurar juntos. Foram 50 anos de busca até hoje, quando finalmente a encontramos, Vlad explicou com emoção, e Bella quase chorou. Al levou a mão à testa, e Guimê continuou confusa. Esperem. Apenas uma pintura? Como podem ter tanta certeza? Al interrompeu um momento sentimental. Certamente não é só isso. Bella viu o rosto da antepassada pessoalmente, por isso ele se ajoelhou primeiro. E eu confirmei através da opressão da linhagem sanguínea, disse Vlad. Um vampiro de segunda geração exerce opressão natural sobre um de quarta geração. Opressão de linhagem? Al repetiu o termo e lembrou-se de algo. É verdade, ele ainda não havia coletado o sangue de Guimê. Ele virou-se para ela. Guimê, estenda a mão. Sim, mestre. Guimê não hesitou, sorriu para Al e estendeu sua mãozinha delicada. Bella e Vlad não ousaram falar. Que diabos?
Mestra, antepassada, se a senhora agir assim, nós ficamos sem moral nenhuma. Independentemente do que pensassem, Guimê obedeceria aos arranjos do mestre. Al retirou uma seringa do sistema e aplicou no braço de Guimê. Coletou 500 mililitros de sangue e o colocou para análise no sistema. Sorriu para Guimê e agradeceu. Ela respondeu que o mestre não precisava ser cerimonioso. Vlad e Bella estavam em choque. Como a antepassada podia ser desse jeito? Jim, parabéns ao mestre por completar a missão oculta, o herético. Missão oculta, o herético, 5 amostras armazenadas. Esta missão pode ser repetida até o fim do mundo de Hotel Transilvânia. Requisito, coletar sangue mutante de diferentes criaturas, quanto mais melhor. Recompensa, 500 moedas mágicas e uma marca de alma para cada tipo coletado. Sangue mutante de vampiro de segunda geração, o segundo sangue mais antigo, sofreu mudanças peculiares ao longo do tempo. Objetos inanimados banhados neste sangue parecem ter o poder aumentado consideravelmente. Realmente, ao ver a descrição do sistema, Al soube que o que Vlad e os outros diziam era provavelmente verdade. Guimê, o que você acha disso? Al perguntou seriamente, querendo a opinião dela. Eu sempre serei do mestre. Guimê expressou sua vontade imediatamente. Não importava quem ela fora antes. Agora ela era apenas Guimê, a Guimê do mestre. Vlad e Bella sentiram uma ponta de decepção. Parecia que a antiga antepassada jamais voltaria. Cavalheiro. Sakal aproximou-se. Pelo seu comportamento, ele tivera sucesso em coagir e persuadir a elite da família morcego a escolhê-lo como líder. Sim, Al assentiu. Podemos começar conforme o planejado. Você liderará a equipe e começará a enfraquecer gradualmente a influência da Santa Igreja e dos radicais. Faça com que confiem em Arendelle. Entendido. Farei com que, por onde eu passar, humanos e monstros convivam em paz. O quê? Bella gritou ao ouvir aquilo. A propósito, Vlad e Bella irão auxiliá-lo, disse Al olhando para Bella. Sim. Sakal retirou-se com o pessoal da família morcego rumo ao castelo. Por quê? Os humanos são tão odiáveis. Por que conviver em paz? Bella perguntou sem entender, com os olhos vermelhos. Vlad permaneceu em silêncio. Porque eu sou um humano. Al admitiu abertamente. O quê? Bella não podia acreditar. A cena mergulhou em silêncio. Guimê apenas fixava o olhar no perfil do rosto de Al. O mestre é um humano? Passados alguns minutos, Vlad ergueu a cabeça. Está bem, nós o ajudaremos. O quê? Vlad e você? Bella estava incrédulo. Meu caro, este mundo é muito mais louco do que imaginamos. Vlad disse, olhando para Al e Guimê com melancolia. Bella silenciou-se. Capítulo 187. Mestre, o que viemos fazer aqui? Perguntou Guimê confusa, ao lado de Al. Já havia se passado uma semana desde aquela batalha. No fim, Bella, sob o conselho de Vlad, acabou se juntando ao plano de Al. A coexistência entre humanos e monstros. Eles seguiram junto com Sakal, primeiro tomando todo o controle da família morcego e depois iniciando a expansão. Al, por sua vez, ordenou que Shinji enviasse pessoal para estabelecer uma filial de Arendelle ali, iniciando uma operação de coordenação interna e externa. Tendo já dominado a África, Shinji era naturalmente experiente e começou a corroer constantemente a catedral da Santa Igreja local. Assim como algumas famílias enraizadas ali, as que aceitavam se render eram incorporadas, as que não aceitavam eram combatidas até que estivessem dispostas a isso. Essa confiança vinha da poção de monstros que, com a colaboração de vários cientistas, já havia chegado à versão 3.0. Além do olfato, agora incluía bônus de força e velocidade. Atualmente, com a cooperação ativa de Volo, planejavam desenvolver a audição. Tudo estava entrando nos eixos. Contudo, Al não estava satisfeito. As coisas ainda estavam lentas demais. Assim, após a reorganização, ele soube por Jonathan que a Santa Igreja realizaria hoje o grande cerimonial sagrado, que era a cerimônia de sucessão do antigo Papa para o novo Papa. Cada região deveria enviar um responsável. Então, Al substituiu o representante da África e veio diretamente com Guimê. Hoje, todos os fiéis se reuniriam na praça da cidade santa, Jerusalém, para testemunhar este momento sagrado. Viemos dar uma olhada na agitação e, quem sabe, ver se posso me tornar o Papa por diversão. Al sorriu. Exatamente essa era a ideia de Alameda. Avançar pouco a pouco era muito lento. Em vez de derrubar a Santa Igreja, era melhor assumi-la primeiro e depois moldá-la lentamente. Sim, não importa o que o mestre faça, Guimê irá apoiar. Guimê tomou a iniciativa de segurar a mão de Al. Pouco depois, eles finalmente chegaram à praça da cidade santa. Puxa vida, o lugar estava cercado de fiéis, e entre eles havia pessoas vestidas com trapos. Mas a construção daquela praça não era que Al estivesse com pena do dinheiro, mas mesmo ele tendo liderado o pessoal de Arendelle para saquear várias famílias, não possuíam tal riqueza. Ora veja que luxo excessivo. Parece que o antigo papa de vocês não sabe como utilizar os recursos de forma racional. O novo papa treinado por ele provavelmente também não saberia usar os recursos racionalmente. Isso seria uma pena, então é melhor que o cargo de papa seja ocupado por mim, Al. Embora o local estivesse quase todo cercado por fiéis, ainda havia uma passagem exclusiva para os responsáveis. Al apresentou os documentos e se preparou para entrar com Guimê. Espere um pouco, o homem na entrada barrou Al. Apenas um representante pode entrar, o outro deve ficar. O homem olhou de forma lasciva para Guimê e ainda usou o olhar para ameaçar Al. Esses sujeitos, como esperado, não eram flor que se cheire. Al não perdeu tempo. Sendo apenas um humano comum, bastou lançar uma ilusão de baixo nível e pronto. Conseguindo entrar, após sentar-se por um momento, alguém informou que a cerimônia havia começado. Todos saíram pelos portões em direção à praça. O antigo papa, junto com os grandes anciãos, reuniu-se no centro da praça, seguidos pelos representantes de cada região. À frente deles havia uma escadaria construída de forma especialmente luxuosa e no topo, uma estátua divina em tamanho real. Essa estátua estava posicionada na grande praça e era imensa. O antigo papa, segurando o cetro, murmurava para si mesmo. Primeiro ajoelhou-se no tapete e depois levantou-se.
Com os olhos fechados, estendeu a mão para um jovem ao lado que também vestia trajes luxuosos. O jovem, emocionado, estendeu a mão. Em seguida, o antigo papa de olhos fechados conduziu o jovem degrau por degrau escada acima. A multidão de fiéis também se ajoelhou piamente, os anciãos ficaram semicerrados e quando os representantes se preparavam para ajoelhar, uma voz inoportuna surgiu. Quem lhe disse que o céu o escolheu? Quem falava era Al e sua voz atraiu a atenção de todos os presentes. Quem? Um ancião olhou para trás, furioso. O jovem estava nervoso, mas o antigo papa continuava subindo com calma, conduzindo-o. Ele sabia que quem estivesse causando confusão seria resolvido mais cedo ou mais tarde. Aquiel saiu da multidão acompanhado de Guimê. Guardas, peguem o baderneiro, isso é um desrespeito a Deus, gritou o grande ancião. Imediatamente paladinos avançaram dos lados. Al olhou com desdém. Como Santo Filho havia dito, as forças principais estavam todas com ele. Esses que avançaram tinham, no máximo, nível 5. Sem querer perder tempo, Al subiu aos céus com Guimê e num piscar de olhos, estava diante do antigo papa. Rápido, rápido, alguém impeça-o. Os anciãos entraram em pânico chamando reforços. Diversos representantes, após o choque inicial, correram tentando ganhar mérito. Senhores, se não acreditam, vejam isto. Ignorando a reação da Santa Igreja, Al subiu ainda mais alto diante dos fiéis. Antigo Papa, por favor, continue. Parecendo estar intimidado por Al, o antigo Papa continuou obedientemente a levar o jovem até a frente da estátua divina. De repente, o céu escureceu e uma tempestade de neve começou, acompanhada de ventos furiosos. O vento ameaçava derrubar o antigo Papa e o jovem do palanque. Os fiéis ajoelharam-se apressadamente murmurando preces. Os anciãos estavam com semblantes péssimos. Embora tivessem reunido todos os paladinos, a força principal fora levada pelo Santo Filho e ainda não havia retornado. O que fazer? Entre os representantes, alguns também ficaram confusos. No momento em que todos estavam desesperados, de repente a neve parou, o vento cessou e ao olharem para cima, uma silhueta estava diante da estátua divina, e um raio de luz desceu do céu iluminando aquela pessoa. A estátua divina subitamente sofreu uma mudança, ergueu a mão e desferiu um golpe contra o antigo Papa e os anciãos. Aqueles que não tiveram tempo de reagir foram esmagados. Al não esqueceu de jogar lenha na fogueira. Aquele era o resultado do uso de seu elemento terra. Vejam, Deus está punindo aqueles que enganam o mundo. Como se para confirmar as palavras de Al, a estátua divina golpeava um a um os anciãos. No fim, sob o controle intencional de Al, alguns daqueles que haviam gritado mais alto foram mortos. Os restantes, covardes e medrosos, seriam fáceis de controlar. Al virou-se e falou para a multidão de fiéis. Eu sou o anjo enviado por Deus, desci para punir os que enganam a humanidade. Não se preocupem. A estátua divina atrás dele também começou a mudar, transformando-se na imagem de Alameda combinado com a luz sagrada, esse milagre e tudo o que acabará de acontecer. Todos os fiéis acreditaram. Al achou um pouco engraçado. Será que agora ele deveria dizer que a luz sagrada engane você? Assim, sob esse milagre, o pessoal da Santa Igreja desistiu da resistência e escolheu a obediência. Al assumiu o cargo de Papa da Santa Igreja. Primeiro nomeou Sakal e Jonathan para eliminar os monstros causadores de problemas, depois anunciou Arendelle como uma instituição da Santa Igreja e Guimê como a Santa, governando a igreja em seu lugar. Dessa forma, sob os esforços de Al, 50 anos se passaram. Jim. Parabéns, mestre, as missões do mundo de Hotel Transilvânia foram concluídas. O expresso de elite virá buscar o mestre em 3 dias para levá-lo de volta ao mundo de Frozen. Parado no salão da Cidade Santa, Al finalmente ouviu o aviso do sistema. Em 50 anos, finalmente alcançou a coexistência entre humanos e monstros. O esforço de Al não foi em vão. Nesses 50 anos, Arendelle expandiu-se constantemente, aumentando o pessoal e os cientistas. Sem mencionar a eliminação de muitas famílias radicais, falando apenas dos resultados científicos, a poção de monstros já havia chegado à versão 3.7, integrando diversas habilidades de monstros. Mas, sob o pedido de Al, todas foram separadas para serem usadas como recompensa para fiéis devotos. Até o sangue de monstros, sob a coleta de Al, chegou a 137 tipos, com mais 2 tipos de sangue mutante, algo extremamente precioso. Quanto ao Hotel Transilvânia, Al voltava a cada poucos meses para ver Mavis e realizar algumas atividades prazerosas. O relacionamento estava muito estável. Sobre a Cidade Santa, ela não se chamava mais Jerusalém, tendo sido alterada para Arendelle. A Santa Igreja tornou-se uma instituição de Arendelle. Guimê, por algum motivo desconhecido, sendo uma vampira, exalava uma aura de pureza cada vez mais forte após se tornar a santa. E a lâmina da chave vampírica já havia desistido de Guimê, escolhendo Mavis em seu lugar. Isso era realmente. Al não sabia se ria ou se chorava. Enquanto pensava, Al sentiu subitamente alguém abraçá-lo por trás. Guimê? O que foi? Mestre, tome-me. Tome-me, eu também quero ser a mulher do mestre. Al virou-se, olhando para Guimê, que possuía uma aura sagrada após esses 50 anos como santa. Você tem certeza? Sim, mestre, eu decidi. Quero estar com você para sempre. Haha. Al sorriu, levando Guimê para o quarto preparado exclusivamente para o Papa. Pouco depois, ouviu-se um grito de dor, seguido por uma bela sinfonia. Capítulo 188. Boa noite, Drácula. E vocês também, Griffin, Murray, Frank, Sakal, olá. Al trouxe Guimê ao Hotel Transilvânia. Hoje era festa de aniversário anual de Mavis. Por isso, todos se reuniram ali novamente. Ei, eu gosto de você, garoto, disse Frank com um sorriso bobo para Alameda. Vale ressaltar que o Hotel Transilvânia agora número 1 era apenas um paraíso para monstros. Muitos humanos também passaram a gostar do hotel, o que era algo positivo. Murray conseguiu conquistar a senhorita Múmia. Griffin finalmente não precisava mais fingir ser 2 pessoas sozinho. Ele finalmente tinha sua própria namorada. Wayne e sua esposa continuavam muito felizes. Apenas os filhotes de lobo eram muitos e faziam muita bagunça. Al apenas sorria sem dizer nada. Bastava ver que toda vez que encontrava a senhora Wayne ela estava grávida para saber que a situação era intensa. Frank, o monstro de Frankenstein, continuava o mesmo. Sakal havia se casado com Makaya há mais de 10 anos.
Jonathan, por incrível que pareça, acabou se interessando por aquela lobinha da família de Wayne, a mesma que originalmente namoraria seu filho. Ora veja, Al ficou pensativo quando soube disso na época. Graças à poção de monstros, aqueles que a utilizaram tiveram a vida um pouco prolongada e a aparência tornou-se resistente ao envelhecimento. Infelizmente, aquilo essencialmente alterava os genes humanos e, embora não houvesse efeitos colaterais, Al não queria que suas mulheres a tomassem. O caminho delas no futuro seria longo, não precisava ser assim. Por fim, sobre Drácula, sob o conselho de Mavis, Vlad e o grupo de amigos. O quinteto foi junto tirar férias no mundo humano e acabaram encontrando coisas interessantes, como Van Helsing, que transformou o próprio corpo em máquina. Ele aproveitou a oportunidade para tentar eliminar Drácula, mas não apenas falhou, como também teve sua filha levada por ele. Al, Guimê, vocês chegaram. Mavis, ao ouvir a movimentação, desceu correndo as escadas. Ela abraçou Guimê e Al de uma vez. Estranhamente, não se sabia o que Guimê havia dito ao telefone para Mavis, mas elas acabaram formando uma frente unida de forma misteriosa, sem qualquer clima de rivalidade feminina. Mulheres são realmente estranhas. Al não perguntava muito. Aquilo era claramente um benefício para ele. Por que iria estragar? Drácula, vendo a cena, estava sinceramente feliz por Mavis. Sem mencionar nada mais, apenas o status e a habilidade atual de Al mostravam que ele certamente daria a Mavis a emoção que ela desejava. Ele estava realmente contente. Vendo que todos estavam parados na porta por causa dele, Al ficou sem jeito. Com um gesto largo disse, certo. Não fiquem parados aqui, não viemos para o aniversário? Ao ouvi-lo, todos responderam rindo e o conduziram para dentro. O tempo passou e a festa terminou. Este foi o último aniversário de Mavis, pois ela já era adulta e não precisava mais disso. No futuro, Drácula talvez transformasse o evento em um encontro de velhos amigos. Nesta última festa de aniversário, Al atuou como organizador, replicando a festa de 50 anos atrás. Isso despertou muitas memórias felizes em Mavis. Agora, Al levou Mavis para o quarto que Drácula preparara para eles. Sob a luz do luar, Al observava o perfil de Mavis. Tantos anos se passaram e ela continuava tão bela e deslumbrante. Ao segurar Mavis quando estava prestes a avançar, Mavis se desvencilhou levemente dele. Espere um pouco, disse Mavis com um dedo nos lábios de Al enquanto sussurrava em seu ouvido. Então, com uma das mãos tocou em algo. Pouco depois, a porta se abriu. Al franziu a testa. Quem seria o sem noção que viria atrapalhar? No entanto, viu Guimê entrando vestida com uma gaze branca e leve. Al ficou animado. Mavis deu uma risadinha, saiu da cama e foi ao closet. Pouco depois, saiu vestindo uma gaze preta e leve. O que vocês pretendem fazer? Perguntou Al observando a cena sem entender bem. As duas sentaram-se uma de cada lado de Alameda segurando seus braços, disseram sorridentes. Marido, mestre, hoje no jogo de cartas nós com certeza vamos vencer você. As duas disseram cheias de determinação. Hein? Al coçou a cabeça. Ele achava que seria outra coisa. Vendo aquela expressão boba dele, as duas exibiram um sorriso de quem havia tido sucesso em uma travessura. A luz clara do luar iluminava as silhuetas, e tudo parecia puro e imaculado. Na manhã seguinte, todos vieram se despedir de Al. Sobre o fato de Al não ser deste mundo, ele já havia lhes contado. Foi por isso que na noite anterior elas jogaram o jogo com tanta seriedade. Porque após o Expresso de Elite levá-lo de volta, levaria meio ano para poder transportar outras pessoas entre os mundos. Quanto a isso, Al não se preocupou demais. Suas duas mulheres também disseram que meio ano era pouco tempo para vampiras. Assim, sob o olhar de todos, Al embarcou no Expresso de Elite. Com um ruído rápido, o trem deixou aquela dimensão. Arendelle ficaria sob os cuidados de Guimê por enquanto. Canal Gameplay, escute áudio novel. Capítulo 189. Ufa! Na mesma jornada, Al desembarcou do Expresso de Elite. Diferente da última vez, Al não via Ana e Els há 50 anos, e não sabia quanto tempo havia se passado neste mundo. Vossa Majestade, William percebeu movimentação na entrada do castelo de gelo e imediatamente saiu com Gelo 1 e Gelo 2 para verificar. Deparou-se com Al sentindo o ar deste mundo e correu ao seu encontro. Quanto ao Expresso de Elite, talvez o veria apenas em meio ano. Sim, Al assentiu. William, há quanto tempo estou fora? Respondendo a Vossa Majestade, faz exatamente 50 dias. Al ficou surpreso. Então um ano no mundo do Hotel Transilvânia equivalia a apenas um dia no mundo de Frozen? Al pensou subitamente em algo ruim. Mumu, sendo assim, como estará o mundo do Hotel Transilvânia em meio ano? O mestre não precisa se preocupar. A partir do momento em que o mestre retornou, o fluxo do tempo tornou-se igual. Ouvindo a explicação de Mumu, Al suspirou aliviado. Ele não queria que as pessoas que amava esperassem por ele por muito tempo. Vamos, conte-me o que aconteceu nos 2 meses em que estive fora, disse Al entrando no castelo de gelo. Já era noite, ele voltaria na manhã seguinte. De qualquer forma, não se viam há 50 anos, então uma noite não faria diferença. Além disso, ele poderia experimentar a cama grande do segundo andar para se preparar para o futuro. Espere, prepare algo para comer primeiro. Falaremos depois, disse Al subindo para o segundo andar e falando com William. Sim, Vossa Majestade, William saiu com Gelo 2. Gelo 1 sentou-se diretamente no chão do primeiro andar e entrou em sono profundo. Era melhor não gastar elementos naturais quando não fosse necessário. Ao assentiu, William era bom, e com sua inteligência, conseguia cuidar bem do castelo. Chegando ao segundo andar, nada havia mudado, estava tudo como antes, resultado do cuidado diário de William conforme as instruções de Alameda sentado na cama grande. Al sentiu o conforto. Sim, muito relaxante. Mumu pode fazer o acerto das minhas colheitas agora. Al encostou-se na cama e falou com o sistema. Com certeza, mestre. Jim, parabéns, mestre, por concluir a missão secundária 1. Coleta. Requisito: coletar o máximo possível de soros de monstros. Foram coletados 137 tipos de sangue de monstros diferentes. Recompensas: talismã do galo selado, desbloqueio do talismã do dragão, uma base de pesquisa subterrânea de alta tecnologia, um anel de teletransporte mágico, upgrade. Da habilidade devorar demônios, tempo de recarga reduzido de 12 para 6 horas. Jim,
Parabéns, mestre, por concluir a missão secundária 2, Coexistência. Requisito: eliminar os conflitos entre monstros e humanos, estabelecer uma organização de manutenção da paz e alcançar a coexistência pacífica. Recompensas: capa de vampiro, olho de vampiro, força de lobisomem, 10.000 moedas mágicas. Jin, parabéns, mestre, por concluir a missão principal. 3 anos. Já que foi amaldiçoado voluntariamente pela vontade do mundo, encontre uma forma de resolver isso. Objetivo: ganhar 30.000 moedas mágicas em 3 anos para remover a maldição. Recompensas: espaço do sistema, 30.000 moedas mágicas. Talismã do dragão. Um dos 12 talismãs desbloqueados possui grande poder. Colocado na palma da mão, pode disparar bolas de fogo gigantes. Conhecido como explosão do dragão. Base de pesquisa subterrânea de alta tecnologia. Já entregue, pode cobrir a base subterrânea anterior do hospedeiro. Possui instrumentos científicos e equipamentos muito superiores ao mundo atual, sendo de grande utilidade. Anel de teletransporte mágico. Permite marcar locais onde o hospedeiro já esteve e realizar teletransporte sem limite de distância. Quanto maior a distância, maior o consumo de magia. Não permite teletransporte entre mundos. Sobre a habilidade Devorar Demônios, apenas o tempo de recarga mudou. Jin, a capa de vampiro, o olho de vampiro e a força de lobisomem foram substituídos de acordo com as habilidades do hospedeiro. A capa de vampiro foi substituída pelo tapete mágico, o lendário tapete voador que pode carregar qualquer objeto e voar em grandes altitudes conforme a vontade do hospedeiro. O olho de vampiro foi injetado nos olhos do hospedeiro. Externamente não há mudança, mas pode hipnotizar inimigos discretamente. Funciona melhor quando combinado com ilusões mágicas. A força de lobisomem foi substituída pela força do megalito. Embora não seja tão poderosa quanto um talismã, trouxe melhorias ao hospedeiro involuntariamente. Espaço do sistema. Um espaço portátil com mais de 10.000 metros quadrados disponível para uso do hospedeiro. Jin, todas as recompensas obtidas anteriormente pelo hospedeiro foram armazenadas no espaço do sistema. Após ouvir todas as apresentações, Al ficou extremamente empolgado. As colheitas dessa viagem valeram muito a pena. 3 missões de uma vez, recompensas riquíssimas. Até a maldição foi removida com sucesso. Ele pegou o anel de teletransporte mágico e o colocou no indicador da mão esquerda. Quis ver se poderia se teletransportar diretamente para o Castelo Real, mas percebeu que ainda não havia marcado o local. Portanto, teve que desistir, justo quando William voltou com Gelo 2, arrastando um javali enorme. Perfeito. Al desceu as escadas e pediu que William e Gelo 2 se afastassem. Ergueu levemente a palma da mão direita, apontando para o cadáver do javali. Estrondo. Um barulho alto soou, e da mão de Al pareceu surgir um dragão de fogo que atingiu o javali. No segundo seguinte, o javali tornou-se um javali assado. Al assentiu satisfeito. Assim, o problema do elemento gelo ser tão forte a ponto de o elemento água suprimir o elemento fogo estava temporariamente resolvido. Vejamos as outras colheitas. Capítulo 190. Jin, ainda tem mais? Quando eu estava prestes a conferir os outros itens, o sistema subitamente se manifestou de novo. Jin, removendo a maldição do hospedeiro. Al sentiu uma dor repentina na nuca, e uma marca de floco de neve, metade preta e metade azul, flutuou para sua frente. Antes, quando estava em seu corpo, Al não sentia nada, mas ao vê-la trazida pelo sistema, até que era bonita. Porém, emanava uma força densa, um tipo de energia diferente da magia. Se não me falha o gênio, era o poder da maldição. Mumu, como lidamos com isso? O sistema irá destruí-la, mas se o mestre desejar, pode mantê-la. Os olhos de Al giraram. Mumu, você acha que eu posso usar o Devorador de Demônios para absorver esse poder de maldição? É possível, mestre. Ao ouvir a resposta afirmativa do sistema, Al ficou um pouco animado e lançou o Devorador de Demônios diretamente sobre a marca da maldição. Bem, não houve o menor movimento. Mumu, o que houve? Não disse que era possível absorver? Mestre, essa energia pertence a uma consciência mundial. Não é tão fácil de absorver. Os resultados só aparecerão amanhã de manhã. Ouvindo o que Mumu disse, Al perdeu um pouco do interesse e preparou-se para resolver primeiro o problema da sua fome. Jin, você de novo. Devido à detecção de que o hospedeiro conquistou um grande número de fiéis leais no mundo do Hotel Transilvânia, concedemos a seguinte recompensa: uma estátua da fé e uma joia da realidade. As palavras do sistema interromperam o que Al ia dizer. Joia da realidade? Assim que ouviu isso, Al lembrou-se dos Vingadores que assistiu em sua vida passada. As joias do infinito eram coisas maravilhosas, isso. Impaciente, Al foi conferir a descrição dada pelo sistema. Estátua da fé, concedida por o hospedeiro ter obtido a fé de um mundo inteiro. Já foi colocada em Arendelle, e todos acreditarão que ela sempre esteve lá. Sempre que alguém tomar o hospedeiro como exemplo ou respeitar de coração, a fé será coletada. Nota: quando a fé atingir um certo nível, terá uma grande utilidade. Após ler rapidamente a introdução da estátua da fé, Al olhou ansiosamente para a joia da realidade. Joia da realidade, versão de baixo custo, pode alterar a realidade lentamente de acordo com a vontade do hospedeiro. Uma vez por mês, permite realizar um desejo diretamente, mas não pode ultrapassar o limite da própria joia. Ao ver as palavras versão de baixo custo, Al compreendeu. Como seria possível obter uma joia de alto nível como a da Marvel, apenas completando uma missão em um mundo pequeno? Ainda assim, era algo confiável. Apesar de uma leve decepção, Al estava muito satisfeito. Segurando a joia roxa da realidade em mãos, embora originalmente devesse ser vermelha, como esta não é a versão original, é normal que haja diferenças. Por fim, ele olhou para o espaço cedido pelo sistema. Mais de 10.000 metros quadrados. Todas as recompensas anteriores estavam empilhadas ali. Al organizou tudo um pouco e notou que todo o sangue de monstros coletado estava presente. Nada mal, afinal, em meio ano, quando os mundos se conectarem, isso será muito útil. Quanto aos tapetes mágicos, ele não sabia quando os usaria, então os deixou guardados por enquanto. Após conferir tudo, Al ordenou que William ficasse de guarda no primeiro andar e subiu para o segundo, deitando-se naquela cama grande e macia. Ele adormeceu sozinho. Subitamente estar só era um pouco estranho.
No entanto, aquela cama não era inferior à que ele usava quando era o Papa. Na manhã seguinte, William, continue vigiando o castelo, eu estou voltando. Após dar as instruções a William, Al pensou em voltar voando, mas lembrou-se de algo. Retirou do espaço do sistema um tapete, o tapete voador mágico. Ele tinha dito que não sabia quando usaria, e não é que a hora chegou? Sentou-se e o tapete levantou o voo suavemente, seguindo em alta velocidade rumo ao castelo real. Essa sensação era diferente de voar por conta própria, além de confortável, quase não consumia magia. Ele atravessou a floresta e seguiu em direção ao castelo. No castelo, Pabi, o ancião troll, estava conversando com seu neto Buda. De repente sentiu algo e olhou pela janela. Não via nada, mas sentia alguém se aproximando constantemente. Elsa, que estava resolvendo documentos com uma postura relaxada, sentada na cadeira do escritório de Al, balançando os pés e se espreguiçando, subitamente sentiu algo. Olhou pela janela, alguém estava vindo. Levantou-se rapidamente da cadeira e ordenou aos servos que chamassem Buda imediatamente para reunir os guardas. Poderia ser um inimigo, Elsa lembrava-se a todo momento dos rivais de Al. O tio dele e as ilhas do sul por trás dele não eram muito inferiores a Arendelle, especialmente em poder de combate. Agora que Al não estava, alguém de identidade desconhecida se aproximando rapidamente do castelo poderia não ter boas intenções. Em apenas 10 minutos, Elsa e Anna estavam na varanda do segundo andar do castelo. Buda liderava os guardas em formação no primeiro andar, e Maximus também se juntou a eles. Pabi observava de canto, sorrindo sem dizer nada. De repente, um ponto preto surgiu ao longe. Prontidão total. O ponto preto desceu à velocidade da luz, pousando diretamente no meio dos guardas. Seria isso que o irmão Al chamava de cair na própria rede? Pensou Anna. Enquanto isso, Al levantou-se do tapete completamente confuso. O que está acontecendo? Eu só deitei um pouco para testar a experiência, e vocês me recebem com esse entusiasmo todo? Al, irmão Al, Vossa Majestade. Capítulo 191. Irmão Al, como foi? Você está bem? Caminhando pelo castelo, Anna perguntou preocupada. Aquela confusão de agora a pouco foi inacreditável. Por pouco não partiram para agressão física. Al acariciou a cabecinha dela. Para ele fazia 50 anos que não as via, mas reencontrá-las hoje ainda trazia aquela sensação de proximidade. Realmente nada como a família e o lar. Al comentou em silêncio. Elsa também estava um pouco emocionada, afinal, fazia quase 2 meses que não via Al e sentia muita saudade, mas ainda tinha dificuldade em demonstrar. Al, por sua vez, segurou a mão de Elsa. Ei, o que está fazendo? A Anna está bem aqui do lado. Elsa sussurrou, mas não tentou soltar a mão, deixando-se conduzir por ele. Afinal, só estavam os 3 ali, qual era o problema? Não eram provocados por esse malandro desde a infância? Quanto aos outros, todos voltaram aos seus postos originais. Apesar de Elsa falar assim, havia um leve rubor em seu rosto. Ora, ao ver Elsa naquela atitude, Al balançou a cabeça internamente. Não pode ser. Apenas 2 meses longe e ela já voltou àquele estado? Parece que terei que gastar tempo para restabelecer a autoridade do marido. Esses eram planos para depois. Al segurou a mão de Anna com a outra e seguiu para a sala de jantar. Ainda era cedo e ninguém tinha tomado café. Al correu para casa assim que acordou. Elsa precisava resolver alguns assuntos. Anna, como sempre, adorava dormir até tarde e se Elsa não tivesse mandado chamá-la, provavelmente ainda estaria na cama. A propósito, como souberam que eu estava voltando? Al perguntou de repente. Em tese, ele voltou para este mundo ontem à noite e ninguém deveria saber. Isso você tem que perguntar a Elsa. Ela de repente mandou Buda reunir os guardas, dizendo que sentiu alguém desconhecido se aproximando do castelo. Pensou que poderia ser um inimigo seu enviado pelo reino das Ilhas do Sul, por isso agiu rápido. Anna, vendo que Anna pretendia continuar, Elsa sentiu-se envergonhada e a interrompeu. Louca. Anna mostrou a língua, sem se importar com a reação de Elsa. Em seguida, Al voltou seu olhar para Elsa, encarando-a fixamente. O que foi? O que tem de mais? Como eu ia saber que era você voltando? Embora estivesse começando a se readaptar, o olhar de Al ainda era muito intenso, e Elsa estava achando difícil suportar. Hahaha, não é nada. Só não esperava que você já estivesse tão poderosa. Conseguir me sentir de tão longe. Está subestimando quem? Nesses 2 meses eu não fiquei parada. Já sou uma maga de nível médio. Elsa empinou o nariz, fingindo estar ofendida. Al olhou para ela. Não era para menos que ela fora a rainha original. Mesmo com experiências diferentes, o crescimento de sua força era notável. Al tinha explicado isso a ela quando a ensinou a controlar a magia, usando a classificação dada pelo sistema. Mago iniciante, mago de nível médio, mago de nível avançado, grão-mago, mago arcano e mago do feitiço proibido. Talvez por não existirem essas leis no mundo do Hotel Transilvânia, Al só chegou ao nível de mago de nível avançado após 50 anos lá. Já no reino da ilusão, ele alcançou o penúltimo estágio, ilusionista de nível avançado, lembrando que a hierarquia de ilusionistas ia até o grão ilusionista. Isso já era excelente, evoluir tanto em um mundo sem magia. O sistema dividia em ilusionista iniciante, médio, avançado e grão ilusionista. Quanto ao grau de cavaleiro, após obter a força de Titã e 50 anos de treino, ele finalmente se tornou um grande cavaleiro de 10ª ordem. O próximo passo não seria mais de um corpo mortal, exigiria outro método para romper o limite. Após uma breve reflexão, os 3 chegaram à sala de jantar para aproveitar o café da manhã, talvez para passar mais tempo com Al. As 2 moças comiam devagar, mas os bons momentos são curtos. Após terminarem, Al quis ir ao escritório para ver o que aconteceu nesses 2 meses. Chamou Elsa e quando ela pensou que seria um momento romântico a sós, eu também vou. Anna veio correndo e seguiu Al. Pois bem, o plano a sós foi por água abaixo, porque não era só Elsa que sentia falta dele, Anna sentia ainda mais. Especialmente por passar 2 meses sem dormir abraçada com o irmão Al. Sem ser devidamente mimada, Anna chegava a ter pequenas crises de insônia. Por isso, queria ficar perto dele a todo custo. Sem saída, Al permitiu.
Quem mandaria a nossa pequena Ana ser tão adorável? Al deu um leve toque no nariz de Ana e concordou. Caminharam rumo ao escritório com uma beldade de cada lado, uma sensação maravilhosa. Elsa usava roupas no estilo rainha, parecidas com os trajes casuais de Frozen 2, parecendo nobre, poderosa e irresistível. Eram roxas, pois ao mencionar uma vez que Elsa ficava com mais presença vestindo aquela cor e que ele gostava. Elsa guardou a informação, e agora seu guarda-roupa era repleto desse estilo maduro. Quanto a Ana, continuava com seu vestido de flores amarelo esverdeado, com uma pequena trança parecendo vibrante, travessa e fofa. Mesmo sendo uma mulher, ainda agia como uma criança que nunca cresce. Observando as duas beldades, Al teve uma ideia. Estendeu as mãos simultaneamente e, aproveitando os ângulos em que uma não via a outra, abraçou a cintura de ambas. Elsa sentiu e seu corpo deu um leve sobressalto, mas ao notar que Ana não viu, lançou um olhar reprovador a Al, o que serviu como um consentimento silencioso. Ana, por outro lado, nem se importou com as aparências. Vendo que Elsa não notou, encostou-se mais em Al com os olhos brilhando. De vez em quando provocava-o com o olhar, passando a ponta da língua nos lábios. Al sentiu que estava perdendo o controle e desviou o olhar. Quem disse que Ana não era esperta? Quando queria seduzir, não perdia em nada para o seu lado fofo. Sinceramente, se não fosse plena luz do dia e com Elsa bem ao lado, Al já teria dado um jeitinho na Ana. Embora não pudesse fazer nada drástico, a mão de Al na cintura de Ana subiu um pouco mais, sentindo aquela maciez. Ana já não estava tão relaxada quanto antes. O rubor começou a subir em seu rosto. Por fim, só pôde segurar a mão de Al, olhando para ele com súplica e fazendo um biquinho lamentável. Al sentiu-se satisfeito e a soltou. Afinal, a noite seria longa e não faltariam oportunidades. Ele ainda não tinha acalmado a Elsa, então não havia pressa. Sentindo que a mão de Al parou de provocá-la, Ana suspirou aliviada, mas sentiu uma pontinha de decepção. Não, hoje à noite eu vou ter que atacar o irmão Al. Ana tomou certas decisões em seu coração. Capítulo 192. Al, estas são as informações mais recentes. No sofá do escritório particular de Al, as duas moças estavam sentadas uma de cada lado, encostadas nele. Elsa entregava um documento a Al, contendo registros importantes de acordos assinados recentemente entre Arendelle e outros países, além de explicar verbalmente as situações mais relevantes. Olhando os documentos, Al assentiu satisfeito. Elsa era realmente uma companheira exemplar e competente. Enquanto Elsa falava e tirava dúvidas, Ana do outro lado fazia um biquinho de insatisfação. Após Elsa terminar as notícias importantes, Ana não tinha mais o que fazer, pois não entendia dos assuntos seguintes, restando apenas balançar os pés entediada enquanto observava os dois trabalharem. Al também não lidava com esses assuntos há 50 anos e estava um pouco destreinado, mas com o auxílio de Elsa, resolveu rapidamente as pendências acumuladas. Finalmente terminando, Ana sentou-se comportada, esperando os próximos planos de Al. Ufa! Al largou os documentos e massageou as têmporas. Ao verem isso, as duas moças pensaram a mesma coisa. Talvez devessem aprender massagem? Elsa, traga todos os dados sobre as Ilhas do Sul. Al fez um sinal e Elsa levantou-se do sofá para pegar alguns arquivos no armário da escrivaninha. Estes são os movimentos do pessoal das Ilhas do Sul nestes dias? E o que eles andaram fazendo? Al perguntou ao receber os papéis. Sim, desde um mês atrás começamos a encontrar rastros de atividades deles. Desta vez eles estão mais dispersos, não como da última vez em que se concentravam na região sul, então é difícil saber o que pretendem. Elsa disse, voltando ao sofá. Al abriu o arquivo e começou a ler atentamente. Elsa e Ana aproximaram-se. Dois perfumes diferentes o cercavam, mas Al não tinha tempo para distrações, focando totalmente no documento. Isso era crucial para os planos futuros. Ele precisava entender a situação do inimigo. No momento, sabia apenas que o poder nacional deles não ficava atrás de Arendelle. Após uns 7 ou 8 minutos, Al fechou os arquivos. E então, o irmão Al, notou algo? Ana perguntou ansiosa. Para ser sincera, ela não entendeu nada, mas queria ajudar, então só restava perguntar. Al estava pensativo. Calma, Ana, não é tão simples assim. Deixa Al pensar primeiro. Elsa interveio. Na verdade, ela já tinha lido aqueles dados e não encontrou nada, por isso confiou a tarefa a Al. Quando os rastros deles começaram a diminuir, Al perguntou a Elsa. Vejamos, deve ter sido nos últimos dias. Buda e Kai usaram alguns recursos secretamente e notaram que as aparições deles estão cada vez mais raras. Buda suspeita que eles estejam se reunindo novamente para tramar algo. Elsa explicou. Então não há problema. Diga aos dois para retirarem o pessoal. Deixe apenas um ou dois para observar. Após ouvir Elsa, Al decidiu encerrar o assunto. Hein? Ana exclamou. Elsa se esforçou muito com isso durante o mês, por que retirar as tropas agora? Elsa também olhou confusa para Al, esperando uma explicação. Observando a incompreensão das duas, Al não fez mistério e explicou diretamente. Vejam bem, os locais onde eles estavam ativos não eram justamente o castelo, a floresta e o sul. Al apontou para os locais nos documentos. Mesmo Ana conhecia aquelas regiões de Arendelle, imagine Elsa, ambas assentiram. Portanto, o objetivo deles deve ser apenas vigiar nossa situação, especialmente, eu construí um castelo de gelo lá antes, e vocês até foram brincar lá. Al suou frio internamente, quase deixou escapar. Os eventos daquela noite foram substituídos por memórias felizes através de uma ilusão mágica, então elas não sabiam de muito. Al revelava apenas o que queria que soubessem. Quer dizer que, por ser chamativo demais, eles enviaram gente para investigar? Elsa franziu a testa. O motivo parecia forçado. Claro que não é só isso. Al sabia que Elsa não seria convencida tão fácil, então continuou a inventar, ou melhor, a explicar. Também tem o fato de que, parece que o uso da minha magia na noite da coroação foi visto por um príncipe das Ilhas do Sul, então eles mandaram gente para confirmar os fatos. Existe isso mesmo? As duas falaram ao mesmo tempo, demonstrando agitação. Deve ser isso mesmo. Al assentiu, embora por dentro estivesse pensando se deveria contar que lutou contra 2 príncipes deles que ambos desapareceram, e por isso eles mandaram reforços. Se dissesse isso, seria ainda mais difícil de explicar. Melhor deixar o incidente da Elsa perdendo o controle e ferindo a Ana enterrado no passado. Capítulo 193.
Com razão, a Elsa nunca conseguia encontrar o motivo, então era por causa disso. Ana exclamou após ouvir, olhando para Al com admiração. Realmente faz sentido. Agora finalmente está claro o porquê. A expressão de Elsa relaxou. O que Al disse deveria estar correto. De qualquer forma, agora estava compreendido porque aquelas pessoas vieram de tão longe para buscar informações em Arendelle. Afinal, tratava-se de magia, e era natural que dessem importância a isso. Ao ver que as duas meninas acreditaram, Al sentiu um alívio. De qualquer modo, sobre o que ele havia dito, aqueles que sabiam a verdade ou eram seus aliados leais ou estavam mortos, então não havia preocupação com vazamentos. Ah, certo. Peça ao Caron para prestar mais atenção nestas pessoas. Al abriu o documento novamente e apontou para alguns nomes. Por quê? As duas perguntaram ao mesmo tempo. Há algo de diferente nessas pessoas? Elsa pegou o documento e analisou cuidadosamente. Vejam os locais de atividade de cada um. Quase todos estão nos arredores do castelo. Inclusive, um deles tentou entrar, alegando ter sido por engano, mas não acho que seja tão simples. O objetivo deles é diferente do que mencionamos antes. Além disso, as pessoas de quem falamos há pouco estão se retirando silenciosamente, o que prova que já investigaram o suficiente e precisam retornar para prestar contas. No entanto, estes indivíduos desapareceram do nada, o que é muito anormal. Portanto, devem ser dois grupos distintos, ambos com planos em relação a nós. Al levantou-se e continuou falando enquanto caminhava até parar diante da janela. Observando Sul atrás dele, as duas meninas estavam com os rostos colados, analisando o documento juntas. De fato, conforme Al dissera, havia muitos pontos suspeitos. Al, irmão, você é incrível. Ambas olhavam para ele com total adoração. Cough, cough. Descrição, por favor. Al acenou com a mão. Se vocês assistissem a muitos filmes de detetive e crime, também conseguiriam. De certa forma, em sua vida passada, Al era um entusiasta do gênero. Como não perceberia uma estratégia tão simples? Seria uma vergonha para o seu título de fã. Após uma pequena demonstração de superioridade, os eventos recentes foram quase todos resolvidos por Al. Ele se espreguiçou e Ana começou a demonstrar impaciência. De fato, ela ainda não era adequada para lidar com esses assuntos. Já Elsa demonstrava grande interesse na gestão dessas questões e continuava revisando os documentos repetidamente. Observando a seriedade de Elsa, Al teve uma ideia. Parecia que aquilo era o destino. Mas por enquanto, nada de negócios. Ele tomou os documentos da mão de Elsa e os jogou sobre a escrivaninha. Ei! Sem tempo de reagir, Elsa foi puxada por Al. Eu acabei de voltar, para que ficar olhando documentos? Vamos dar uma volta. Dizendo isso, Al também puxou Ana e eles saíram do escritório. Elsa apenas se deixou levar por ele e assim partiram. Irmão Al, o que vamos fazer agora? Ana perguntou ansiosa ao ser levada para fora. Finalmente podiam sair para brincar. Se não fosse pelo fato de Al estar presente e os assuntos serem relacionados a ele, ela já teria escapado do escritório há muito tempo. Agora que finalmente podia aproveitar a companhia dele, Ana estava extremamente feliz. Elsa não perguntou muito. Independentemente de tudo, bastava que Al estivesse ao seu lado. Além disso, pelos itens interessantes que Al trouxera anteriormente, ela sentia que qualquer coisa que escolhessem resultaria em uma manhã agradável. Que tal darmos uma olhada no jardim primeiro? Al não sabia exatamente onde seria divertido no momento, então propôs isso. Após 50 anos sem voltar, sentia certa estranheza com os lugares, embora as belas memórias permanecessem. Sim. Ana parecia muito contente, pois o jardim era quase o seu pequeno mundo particular, especialmente depois que ela conseguiu fazer uma das flores florescer. Elsa também estava interessada. A juventude eterna era uma tentação fatal para qualquer mulher. Às vezes ela visitava o jardim para ver as flores douradas, esperando obter uma assim como Ana. Então vamos. Sob a liderança de Al, eles chegaram mais uma vez ao pequeno jardim que guardava memórias preciosas dos três. Assim que entraram, Ana correu direto para o local das flores douradas, cantando alegremente ao redor delas. Elsa não resistiu e juntou-se a ela. De repente, apenas Al ficou parado, observando as duas meninas competindo entre si e balançando a cabeça com diversão. Naqueles 10 buracos, exceto pela semente central que ainda estava se recuperando, as outras não haviam crescido muito, ao menos, era o que constava na memória de Al. Olhando ao redor novamente, notou que onde antes havia um balanço, agora havia 2. Havia restrições ali, além dos 3, apenas Caron e Hal podiam entrar. Certamente as meninas pediram para Caron providenciar. Fazia sentido, antes com apenas um balanço não era prático para os 3 brincarem, agora com 2 estava muito melhor. Não havia outras mudanças, então Al aproximou-se das flores douradas. Irmão Al, veja o que acha. Quando essas flores vão abrir? Dê uma olhada. Al observou as que recém-brotavam e outras que não mostravam movimento. Não sendo possível identificar a olho nu, ele usou o sistema para verificar. Bem, a mais rápida estava em apenas 15%. Afinal, haviam-se passado apenas 5 meses, estava razoável. Ele se perguntava que tipo de sorte Ana tivera para conseguir uma tão rápido. Ele contou a situação real para as duas e, embora um pouco decepcionadas, elas não desanimaram, afirmando que continuariam se esforçando. Vendo-as tão motivadas, Al sorriu. Aquelas eram as pessoas que ele amava. Capítulo 194. A manhã terminou naquele jardim. As duas meninas só se lembraram ao final que Al estava ao lado deles, mas já era meio-dia. Assim, após o almoço no restaurante, as atividades do pequeno trio foram encerradas. Al dirigiu-se à sala de visitas. As duas meninas, percebendo que ele teria assuntos a tratar, foram discretas e não o atrapalharam, indo juntas tirar uma soneca. Ao mesmo tempo, aquele era o momento para as irmãs conversarem em particular. E então, aconteceu algo? Al sentou-se no grande sofá, enquanto no sofá lateral estava o ancião dos Trolls Pabi. Al pegou uma xícara de café e tomou um gole, falando calmamente.
Foi Caron quem informou a Al após o almoço que o ancião desejava vê-lo. Não é nada. O velho aqui tem vindo com frequência ao castelo ultimamente, mas por que nunca vi a vossa majestade? Pabi disse com um sorriso. Al pousou o café, uniu as mãos e disse casualmente. Apenas tive algumas percepções próprias sobre magia e procurei um lugar silencioso e sem interrupções para cultivar. Já o senhor, vir aqui e não dar atenção aos próprios netos, mas sim a um estranho, isso sim não parece normal, não é? O olhar afiado de Al voltou-se para Pabi. Haha, para aqueles meus netos, seguir vossa majestade é a sorte deles. Seus arranjos certamente são bons. Infelizmente ainda há um que permanece fora. Bem, deixa para lá, não vale a pena mencionar. O ancião acenou com a mão e também pegou seu café. O que isso significa? Um aviso? Ou Sozi tem algo de especial? Observando impassivelmente as mudanças na expressão do ancião, Al disse em tom de teste. Veja só, eu realmente acabei ignorando isso. Em alguns dias eu o chamarei de volta para nos vermos. Não é necessário tanto incômodo, majestade. Daqui a algum tempo ele voltará por conta própria, e então certamente vossa majestade poderá contar com ele. Al quis continuar perguntando, mas o ancião o interrompeu. Este velho não tem mais nada a dizer. Preciso voltar cedo, caso contrário o meu povo ficará preocupado. Após terminar o café, Pabi levantou-se. Sendo assim, este velho se retira, majestade. Pabi pegou seu cajado e saiu diretamente. Restou apenas Al em meio aos seus pensamentos. Ele aparecerá quando tiver que aparecer? Al murmurou para si mesmo. Sem saber que tipo de enigma era aquele, Al decidiu não se importar. No momento certo as coisas ficariam claras, o que tiver de vir virá. Retornando ao escritório, Al fixou os olhos no mapa mundial que havia obtido do sistema, observando as terras das Ilhas do Sul. Cedo ou tarde nos encontraremos, meu querido tio. O mestre deseja verificar o poder da maldição que terminou de ser absorvido esta manhã? A mensagem do sistema chegou subitamente. Al só então lembrou que havia um assunto pendente. Pode ser. Parabéns ao hospedeiro por obter o quebradora de regras. Al ficou surpreso. Seria aquilo. Ele rapidamente verificou o sistema. Quebradora de regras. Todos os feitiços devem ser quebrados. Uma adaga que anula diversos tipos de magia. É o tesouro antimágico definitivo que faz com que objetos fortalecidos por magia, relações ligadas por contratos mágicos ou vidas criadas por magia retornem ao estado de antes da criação. Assim como sua aparência sugere, o poder de ataque é mínimo, possuindo apenas a letalidade de uma faca comum, mas pode romper diversos contratos mágicos. Al a retirou imediatamente. Embora o nome sugira algo como regra, é na verdade uma adaga de aparência muito estranha. A lâmina tem o formato de Z brilhando com uma luz peculiar. O corpo da lâmina é vermelho com uma cruz gravada, e o cabo é muito confortável ao toque. Ao ver aquele design único, Al tinha quase certeza de que era o armamento mágico que personificava a divindade da bruxa da traição Medeia. Nada mal. Ter uma colheita dessas, podendo romper diversos contratos mágicos, certamente seria de grande utilidade no futuro. Ele fez alguns movimentos casuais com a arma na mão. Quando estava prestes a guardá-la, Al teve uma ideia. Mumu, você acha que este quebradora de regras pode se transformar em um anel? Al perguntou. Já que o nome continha a ideia de quebra de regras, valia a tentativa. É possível, mestre. Basta mentalizar o que deseja que ele se torne. Entendi. Al olhou para o anel de transmissão mágica em sua mão direita e meditou. A adaga em sua mão transformou-se lentamente em um anel. O estilo era semelhante ao anel de transmissão, mas a cor era diferente. Enquanto o de transmissão era dourado e liso, o quebradora de regras era vermelho com uma cruz gravada. Al também o colocou na mão direita, ganhando assim mais um item interessante para brincar. O tempo passou num piscar de olhos e a noite chegou. Quando Al chegou ao restaurante, as duas meninas já o esperavam. Elsa olhou para ele com reprovação e soltou um resmungo. Certas pessoas ainda têm coragem de falar de mim, mas ficaram sozinhas no escritório a tarde toda. Você é simplesmente um viciado em trabalho. Haha, a culpa é minha. Mas eu não estava trabalhando, estava apenas lendo alguns livros. O quê? Cheguei tarde e você ficou brava? Al sentou-se na cabeceira, tocou levemente a mão de Elsa e falou em tom de brincadeira. Não comece, não vou discutir com você. Elsa afastou a mão de Alameda observando Elsa e ao implicarem um com o outro, Ana sorria escondido. Quem conseguia domar a Elsa era realmente apenas o irmão Al. Pensou ela. Capítulo 195. O jantar terminou mais uma vez em um ambiente agradável. Elsa e Ana reuniram-se novamente no quarto de Al. Era hora de Al inventar. Contar seus feitos heróicos. As duas meninas sentaram-se comportadamente no sofá do quarto de Al, com os rostos apoiados nas mãos, prontas para ouvir a história. Al contou alguns eventos de Hotel Transilvânia. Omitindo detalhes sobre Mavis e Erika, ele focou em contar as partes divertidas e interessantes. Uau! Irmão Al, você realmente foi para outros mundos? Que legal! Ana disse entusiasmada. Lá se passaram 50 anos e aqui apenas 50 dias? Realmente incrível. Elsa também refletia. Al contou a ela sobre a viagem entre mundos. Afinal, suas mulheres teriam que saber mais cedo ou mais tarde. Então não fazia diferença contar agora ou depois. Sim, e se nada der errado, daqui a meio ano vocês também poderão visitar aquele mundo. Há muitas coisas divertidas lá que não temos aqui. Al acariciou a cabeça de Ana, que estava cheia de expectativa. Sério? Isso seria maravilhoso. Sendo assim, aquelas duas mulheres também virão. Diferente de Ana, Elsa não era tão fácil de enganar. Embora Al falasse pouco sobre Mavis e Erika, Elsa percebia algo fora do comum. Como dizer? Ela sentia um desconforto, uma sensação estranha. Com o comentário de Elsa, mesmo Ana, por mais distraída que fosse, percebeu que o assunto não era simples e olhou para Al com os olhos semicerrados. Ei, elas são apenas grandes amigas. Afinal, passei 50 anos naquele mundo, não faria sentido não ter amigos, certo? Al tentava desconversar. Aquilo poderia facilmente se transformar em um campo de batalha. Uma é filha de um duque vampiro e a outra te ajudou a gerir a ordem sagrada por 50 anos.
Chega, por hoje basta. Ana, vamos embora. Infelizmente Elsa não engoliu a desculpa, soltou um resmungo frio e puxou Ana para sair. Ana não estava particularmente brava, era apenas um pequeno capricho. Afinal, ela sozinha não daria conta de Al, ele era muito vigoroso. Além disso, ela já pensava em compartilhar. Desde que Elsa fosse a primeira e ela a segunda, ela frequentemente tentava influenciar Elsa discretamente sobre isso. Mas por enquanto, para manter a postura de Elsa, ela precisava atuar, para colaborar com Elsa em dar um gelo em Al. Ela apenas lançou um olhar de desculpas para ele enquanto saía. Al não se importou. Qualquer mulher teria seus pequenos acessos de ciúmes, quanto mais Elsa com seu temperamento de rainha. Aquilo era apenas ciúme bobo, não havia com que se preocupar. Então, Al as deixou ir e aproximou-se da janela sozinho. Estavam no outono e o vento fresco soprava ocasionalmente, confortando corações inquietos. Com a mente mais calma, Al lembrou que parecia ter esquecido algo e olhou para o espaço do sistema. Com o movimento da mão, uma gema roxa apareceu, a versão básica da joia da realidade. Uma vez por mês permitia realizar um desejo, desde que não ultrapassasse os limites da própria gema. Quase esqueci isso. Al bateu na testa, pois amanhã seria o último dia do mês, então ele deveria pensar bem no que precisava fazer. Al já tinha planos, mas ainda estava organizando. Esta versão básica da joia da realidade tinha outra função, mudar a realidade gradualmente. Infelizmente, ao escolher um objetivo, se ele não fosse concluído, não se poderia passar para o próximo. O que Al queria era primeiro fazer com que as pessoas que entrassem no território de Arendelle se acostumassem com a existência da magia, para evitar espantos ou reações como a do Duque de Veselton, que gritava sobre monstros sem qualquer discernimento. Isso também traria muitas facilidades para eles, pois ao decidir dar o tapete mágico para Ana, ela tinha poder mágico mas não conhecia feitiços, e aquilo era o melhor item para ela no momento. Bem, por enquanto ficaria assim. Aos poucos, o tempo era longo e haveria muitas outras mudanças no futuro. Somando o tempo em que contou histórias para as meninas, já era tarde. Al deitou-se na cama, pensando em como usar aquela oportunidade e lentamente mergulhou no sono. No meio da noite, uma silhueta movia-se furtivamente pelo corredor, entrando no quarto de Al com total familiaridade. Ele ia aqui. Após jogar o petisco favorito da gata Eli, Ana continuou avançando. Focada em surpreender o irmão Al, ela não percebeu um brilho de ressentimento nos olhos negros da gata. Hehe. Ao chegar à cama de Al e vê-lo dormindo profundamente, Ana não conteve um risinho. Ela tivera um grande trabalho para escapar de Elsa e vir escondida. Quem diria que Elsa estaria tão difícil de acalmar naquele momento? Ana fizera um esforço enorme para tranquilizá-la e após confirmar que todos dormiam, veio rastejando. Agora, vendo o rosto de quem sentia saudades dia e noite, Ana não se conteve e pulou sobre Al na cama. Ana soltou um grito de surpresa. Por algum motivo o irmão Al não estava mais na cama. Em seguida sentiu as mãos presas atrás das costas, sem poder se mexer. Apenas ouviu Al dizer, garotinha, você acha que eu não daria um jeito em você? Ana tentou dizer algo, mas foi interrompida. Capítulo 196. Finalmente venci a Ana no jogo. Depois de 2 meses sem jogar, esse pequeno vício está devidamente resolvido. Deitei-me na cama com satisfação. Ana, desenhando pequenos círculos no meu peito, perguntou, irmão Al, então o que a Elsa disse é verdade? Fiquei em silêncio por um breve momento e respondi sim. Eu realmente tenho esse tipo de relacionamento com elas. Ao ouvir minha confirmação, o coração de Ana apertou. Por que você me contou assim diretamente? Porque eu não quero mentir para vocês. E a Elsa teria que saber mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira. Entendo. Ana parecia um pouco decepcionada, mas logo levantou a cabeça. Então você não pode abandonar nem a mim nem a Elsa. Você tem que me prometer. Ao ouvir Ana dizer isso, senti uma alegria brotar no peito. Está garantido. Sim. O meu amor por vocês é igualmente sério. Abracei com força a pequena figura em meus braços, expressando meus sentimentos. Está bem. Eu acredito em você, irmão Al. Se a Elsa não conseguir aceitar, eu vou te ajudar. Ana ajeitou o cabelo que ficou bagunçado após o jogo, deu-me um beijo e falou com doçura, sorrindo gentilmente para mim. Sim. Obrigado, minha querida. Beijei a testa de Ana e percebi que ela já havia adormecido de cansaço. Sorri silenciosamente. Ana, eu certamente não decepcionarei nenhuma de vocês. Então mergulhei novamente no sono. Na manhã seguinte, Ana ainda dormia profundamente. Dei-lhe um beijo, vesti-me e fui para o restaurante. Ao me ver entrar, Elsa soltou um resmungo e continuou tomando seu café da manhã. Olhando para esse comportamento infantil de Elsa, ri discretamente. Fui até o meu lugar. Não dei atenção a Elsa e passei a desfrutar do café. O silêncio reinava. Era uma atmosfera diferente das risadas de costume, agora um tanto estranha e silenciosa. Depois de um tempo, vendo que eu não fazia nenhum movimento, Elsa começou a me criticar mentalmente. No momento em que ela ia abrir a boca. A propósito, à tarde quero dar mais uma volta pela cidade. Vamos juntos? Falei sem sequer levantar a cabeça. Vou. Com certeza vou. Elsa respondeu instintivamente e arrependeu-se logo em seguida. Elsa, como você cai tão fácil na rede dele? Mas ao menos ele está sendo atencioso. Elsa pensava consigo mesma, sentindo uma pontada de satisfação sem perceber. E cheguei. Ana entrou batendo a porta, parecendo muito animada. Ela veio saltitante até seu lugar e no instante em que se sentou, quando Elsa não podia ver, a vivacidade transformou-se em sedução, lançando olhares elétricos para mim. Quando Elsa olhou em sua direção, ela voltou a ser a menina boazinha, tomando café. Já disse, esse hábito de ficar na cama não muda. Quantas vezes já te falei? Elsa realmente não percebeu e sentiu-se aliviada com a chegada de Ana, que dissipou o pequeno constrangimento entre ela e eu. Caso contrário, se continuasse naquele clima pesado, eu aguentaria, mas Elsa estava prestes a explodir. Eu ouvi lá fora. Parece que vocês vão passear em algum lugar? Vocês não podem me deixar para trás, eu também vou. Ana falava com seriedade, como se aquela pessoa que estava me provocando há pouco não fosse ela. Aceitei esse pequeno jogo de Ana com carinho. Ter esses momentos de flerte era agradável. Isso aí. Pergunte ao seu irmão Al.
Para ele já se passaram 50 anos, então ele quer se familiarizar novamente. Elsa lançou um olhar para mim e deu-me um chute por baixo da mesa, sinalizando para eu falar logo. Ana captou o detalhe do olhar e riu por dentro. Elsa é teimosa, mas claramente o irmão não sai da cabeça dela. Sentindo o chute de Elsa, mas fingindo que nada aconteceu, eu também senti vontade de rir. O que houve? Elsa virou uma rainha tsundere agora? Cough, cough. Isso mesmo, é como a Elsa disse. Mas pretendo fazer algo divertido. Garanto que vocês nunca viram. Terminei meu café e limpei a boca. Divertido? O que é? O que é? Ao ouvir sobre algo novo, Ana ficou empolgada e perguntou ansiosa. Elsa também virou a cabeça discretamente para ouvir. Observando a reação das duas, dei um sorriso misterioso e disse, segredo. Não, não pode. Na última surpresa de Natal você fez mistério e nos deixou morrendo de curiosidade. Desta vez não pode ser assim. Conte para nós. Por favor, irmão Al. Enquanto falava, Ana agarrou um dos meus braços e começou a manhosa, mas estava muito satisfeita por dentro. Ela estava se esfregando sutilmente, o que era quase trapaça. Sentindo aquela maciez, senti um deleite silencioso. Nada mal. Ver a pequena crescer sob meus cuidados traz uma sensação de realização. Está bem, está bem. Eu conto, mas primeiro volte para o seu lugar. Aproveitei o momento e vendo que já era o suficiente, apesar de Elsa fingir não se importar, sua atenção estava toda ali e falei. Tudo bem, irmão Alameda. Ana voltou comportadamente para o lugar. Diga logo. Certo, eu pretendo levar vocês para voar. Voar? As duas gritaram ao mesmo tempo. Capítulo 197. Cheguei ao escritório e finalmente consegui me livrar da Ana, que não parava de perguntar. Respirei aliviado. Se eu soubesse, não teria contado. Se eu falasse sobre o tapete mágico agora, Ana certamente me importunaria para brincar com ele. Embora Elsa saiba magia, eu não ficaria tranquilo deixando as duas soltas por aí. Então fugi primeiro. Fiquei com medo de que se a pequena Ana continuasse se esfregando, eu perderia o controle. Então tratei de me refugiar no escritório. No restaurante, observando minhas costas enquanto eu saía apressado, Ana bateu o pé irritada e voltou emburrada para o seu lugar, descontando a frustração no café da manhã. Olhando para Elsa, que continuava tranquila, Ana tentou instigá-la. Elsa, que tal fazermos um ataque surpresa como da última vez? Ana sugeriu, afinal foi o que fizeram no Natal. Elsa terminou seu café e balançou a cabeça com diversão ao ver Ana cheia de planos mirabolantes. Embora ela mesma estivesse curiosa no início, bastou pensar um pouco para entender a intenção de Al. Só a Ana mesmo. Ela só é esperta nos momentos cruciais. No dia a dia tem preguiça de pensar. Está rindo de quê? Você também se juntou ao irmão Al para me provocar? Ana fez beicinho ao ver Elsa rir. O quê? Será que o irmão Al contou para Elsa enquanto eu não estava aqui? Tudo bem, tudo bem. Não fique brava. Você acabou assustando seu irmão Al. Elsa não existiu e tocou a ponta do nariz de Ana para confortá-la. Ao mesmo tempo pensou, esse gesto é realmente divertido. Não admira que Al sempre faça isso com ela. Ana olhou para Elsa com ressentimento. Aquele olhar parecia dizer, não sei quem é que estava brava com o irmão Al ontem à noite e me fez ficar um tempão tentando acalmar a situação. Cough, cough. Sentindo-se desconfortável sob o olhar de Ana, Elsa tossiu de leve para mudar de assunto. Vendo que Ana parecia querer seguir Al até o escritório, Elsa balançou a cabeça. Al certamente tinha assuntos a tratar agora, Ana só iria atrapalhar. Para conter o ímpeto de Ana, Elsa disse, Ana, sim. Elsa, você decidiu vir comigo? Não, eu só queria dizer que eu sei como Al vai nos levar para voar. Ah, o quê? Você sabe? O irmão Al contou para você primeiro. Ana, que estava distraída, quase deu um pulo, sentindo-se injustiçada. Embora tivesse concordado ontem à noite em ajudar Al a convencer Elsa, quem diria que logo cedo os dois estariam escondendo coisas dela? O que você está pensando? O Al não me contou nada. Você não viu que eu também fiquei surpresa agora há pouco? Elsa tocou a cabeça de Ana, falando com um tom de repreensão. Pensou consigo mesma. Por que essa garota está tão agitada hoje? Ana pensou seriamente, era verdade. Elsa também pareceu chocada antes, talvez ela tivesse se enganado sobre eles. Ana mostrou a língua envergonhada, aproximou-se de Elsa e balançou seu braço carinhosamente. Está bem, está bem. Eu errei, ok? Me conta o que o irmão Al está aprontando de novo, por favor, minha boa Elsa, minha boa irmã. Diante dos olhos pidões de Ana, Elsa levou a mão à testa. Ela finalmente entendia como Al se sentiu agora há pouco. Ai, não há como resistir a essa garota. Chega, chega. Volte para o seu lugar e eu te conto. Antes de Elsa terminar a frase, Ana já estava sentada, esperando ansiosamente. É inacreditável. Elsa balançou a cabeça. Apenas nessas horas ela é obediente e eficiente. Se Ana ouvisse isso, certamente retrucaria que há outro momento em que ela é muito obediente, quando está jogando e pede por recompensas. Você não para pensar um pouquinho. Lembre-se, como seu irmão Al voltou ontem. Como ele voltou? Ele só voltou. Estava sentado em um tapete. Ana falava confusa até que se lembrou. Certo, aquele tapete. O irmão Al voltou voando naquele tapete. Então, hoje à tarde, ele vai nos levar para voar no tapete mágico? Ana falava com os olhos brilhando. Agora você sabe? Sabendo disso, não vai incomodar o seu irmão Al. Sim. Vou agora mesmo para o quarto dele procurar o tapete. Ao ouvir isso, Elsa quase caiu para trás. Olhando para a determinação de Ana, ela não soube o que dizer. Só pôde levantar-se e ir para a porta. Queria ver se Al precisava de ajuda com alguma coisa. A verdade é que Elsa não conseguia ficar parada, sempre querendo gerir os assuntos. Mas antes de sair, deixou um aviso. Não desarrume o quarto do seu irmão Al. Ana apressou-se em terminar o café e nem deu atenção ao aviso. Ontem, enquanto jogavam, ficou muito mais bagunçado e o irmão Al não disse nada, hehe. A jornada de Ana em busca do tapete mágico começou. Ela foi para o quarto de Al cheia de energia. Capítulo 198. Nesse momento, Al estava parado silenciosamente no escritório, sem saber o que ocorria entre as duas. Enquanto Elsa e Ana conversavam, Al realizava algo grandioso.
Sim, algo monumental. No escritório, ao primeiro acalmou a mente e começou a pensar em como maximizar os benefícios. Como usar bem o poder da joia da realidade para mudar o mundo. Embora já tivesse um plano, ele queria levá-lo à perfeição. Ficou parado à janela por alguns minutos. Seu escritório tinha a melhor vista, permitindo ver toda Arendelle. Após gravar na memória todo o panorama e os edifícios icônicos, ao sentiu-se pronto para executar o plano. Voltou à escrivaninha, pegou 2 rolos de pergaminho e ao tocar a superfície áspera, pensou que a técnica de fabricação de papel também precisaria ser introduzida. Mas por hora não se preocuparia com isso. Pegou a caneta e começou a desenhar. Olhando de perto, um dos pergaminhos era um mapa topográfico completo de Arendelle. Era o que ele havia pedido a Caron ontem, que trouxe o mapa conforme as instruções. Fazendo comparações e relembrando, em cerca de 10 minutos ele preencheu a cópia em branco. Embora um pouco rústico, qualquer um veria que eram mapas completamente diferentes. Comparado à divisão original, o novo mapa estava totalmente reorganizado. Lojas, ruas, becos e residências foram fundidos de forma engenhosa. Para dizer o mínimo, o novo mapa tinha um ar de metrópole moderna, apenas sem o tráfego intenso e os arranha-céus. Esse design criou espaços vazios que preencheu com outros edifícios, construções novas que nunca existiram em Arendelle. Era algo empolgante. Al segurou o mapa recém-desenhado, analisou-o várias vezes e foi até a janela comparar detalhadamente. Após confirmar que estava tudo correto, ele quis gravar cada detalhe em sua mente. Embora ele mesmo tivesse desenhado, era melhor não haver erros. Com o movimento da mão, a gema roxa surgiu, a joia da realidade versão básica. Segurando-a, Al visualizou novamente o mapa e as construções inéditas. Isso era o mais importante, nenhum detalhe das novas estruturas poderia ser ignorado. O príncipe Al não usaria essa joia preciosa no mesmo lugar 2 vezes. Após a confirmação, a mente de Al mergulhou na gema, e seu poder mágico fluiu continuamente para dentro dela. Não se sabe quanto tempo passou, mas se olhado de uma perspectiva superior, tudo em Arendelle parecia estar em movimento. No entanto, ninguém percebia ou achava estranho. Exceto, no território dos Trolls, o ancião Pabi estava sentado em sua pedra exclusiva. Seus olhos, antes fechados, abriram-se subitamente ao perceber as mudanças constantes ao redor. Olhando para o seu povo que descansava sem sentir nada, Pabi balançou a cabeça com um sorriso amargo. Olhou na direção do castelo real e fechou os olhos novamente. Contudo, por algum motivo, ele ajeitou a postura na pedra, cobrindo algo azul que estava por baixo. Caminhando em direção ao escritório de Al, Elsa franziu a testa. Sentia que algo estava errado, mas não havia sensação de perigo. Decidiu balançar a cabeça e não pensar nisso por enquanto. Logo chegaria ao escritório e perguntaria a ele. É preciso dizer que Elsa também tinha certa dependência de Al, embora não fosse tão acentuada quanto a de Ana. Ana, que já havia corrido para o quarto de Al, estava revirando tudo. Sua cabecinha trabalhava tentando deduzir onde ele esconderia o tapete mágico. Apenas nessas horas ela se esforçava tanto para pensar. De repente sentiu algo e levantou a cabeça, mas logo a balançou. Não deve ser nada, se houvesse algo errado, o irmão Al e a Elsa já estariam agitados. Como eles estão quietos, deve ser impressão minha. Ana voltou a procurar o tapete com afinco. De repente, viu uma renda rosa sob a cama, correu para pegá-la e a guardou no bolso. Com o rosto corado, olhou em volta como se tivesse cometido um crime e resmungou. Então estava aqui, por isso não encontrei. Então lembrou que era o quarto de Al, ninguém entraria ali. Rindo de si mesma, continuou a busca. Ela não acreditava que não encontraria. Se Ana soubesse que Al possuía um espaço de sistema de milhares de metros quadrados para guardar coisas e que ela jamais encontraria o tapete ali, será que ficaria furiosa a ponto de castigá-lo? Embora, no fim das contas, seja sempre a Ana quem pede trégua nos jogos. Abrindo os olhos novamente, Al olhou para a joia da realidade em sua mão. Comparado a antes, o brilho estava mais fraco, mas não se apagou, e parecia estar se recuperando lentamente. Esse deve ser o tempo de recarga. Após observar por um momento, guardou-a de volta no sistema. Voltou para a janela para apreciar sua obra-prima. Ranger. A porta do escritório foi aberta. Al virou-se. Capítulo 199. Assim que Al se virou e viu que era Elsa, sorriu para ela. Ele voltou a se virar para observar a nova Arendelle e os cantos de sua boca se erguiam em um sorriso de satisfação. Elsa, observando ao admirar a paisagem pela janela, levou a mão à testa. Realmente, ele havia dito que sairiam juntos à tarde, mas agora não parava de olhar para fora. Parecia mais infantil que Ana. Elsa olhou resignada para Al, que parecia ter criado raízes diante da janela, e caminhou direto para a escrivaninha. Ela pensou que Al estaria muito ocupado e veio ver se precisava de ajuda, mas pelo visto, ela mesma teria que assumir as rédeas. Ao ver a escrivaninha bagunçada, Elsa instintivamente agiu como uma esposa zelosa e começou a organizar as coisas para ele, até que pegou o mapa de Arendelle que Al acabará de desenhar à mão. Notando que os traços pareciam recentes, Elsa o examinou com curiosidade e de repente, o que foi? O que aconteceu? Al, que ainda estava observando como a nova Arendelle havia mudado sob seus pensamentos e o poder da joia da realidade, ouviu o grito vindo de trás. Ele se virou rapidamente, lembrando que Elsa estava ali, e aquele grito fora claramente dela. Para sua surpresa, Elsa estava apenas segurando o mapa que ele desenhara, analisando sem parar. De vez em quando, ela soltava exclamações de admiração. Então pode ser feito desse jeito? Esse método é excelente. Por que eu nunca pensei nisso antes? Uau! Aqui! Hein? O que é isto? Nunca vi nada parecido. Elsa estava maravilhada, sem notar que Al, agora de frente para ela, estava com uma expressão de descrença. Ele chegará a pensar que algo grave havia acontecido. Quem diria que apenas olhar um mapa causaria uma reação tão intensa? Ele pensou que se Elsa soubesse como seu mundo anterior planejava e utilizava os recursos terrestres ao limite, ficaria ainda mais chocada. O que ele fizera era apenas uma cópia superficial, mas mesmo esse pouco já era impressionante para este mundo. Dava para notar pela expressão de Elsa. Espere. Al subitamente percebeu algo. De acordo com a descrição da joia da realidade feita pelo sistema, uma vez ativada, todos deveriam considerar
considerar as mudanças como algo natural e óbvio. Por que Elsa estava tão surpresa? Ela não era nova na administração do reino e certamente conhecia a distribuição dos prédios e a topografia de Arendelle. Em tese, sob o efeito da joia, ela deveria sentir que sempre conhecera aquela nova disposição, mas agia como se fosse a primeira vez que a via. Elsa não faria algo tão infantil sem motivo, o que significava que só havia uma possibilidade. Elsa subitamente ergueu a cabeça e o chamou. Elsa, Al queria perguntar para esclarecer as coisas. Os dois acabaram falando ao mesmo tempo. Al, você é incrível. Foi você quem fez isto? Desenhou isso agora há pouco? Este é o plano para o futuro de Arendelle? Mesmo assim, Elsa não conseguiu evitar e disparou uma sequência de perguntas, com os olhos brilhando de admiração. Ao ver aquele olhar, Al sentiu uma satisfação interna, pois sabia que era algo raro vindo de Elsa. Geralmente, era Ana quem o olhava assim. Mas agora, embora já estivesse quase certo, Al não resistiu e perguntou. Elsa, está é a primeira vez que você vê este mapa? Claro. Se eu já tivesse visto um plano tão bom, com certeza me lembraria. Elsa ergueu a cabeça com orgulho ao responder. Certamente. Al pensou consigo mesmo e então fez outra pergunta. Elsa, você sentiu algo diferente agora há pouco? Algo diferente? Elsa, segurando o mapa, parou por um momento e disse rapidamente. Você também sentiu? Eu ia te perguntar isso agora. Aconteceu alguma coisa? Elsa perguntou ansiosa. Al deu um sorriso amargo. Ele se aproximou de Elsa e a levou até a janela para que ela visse a situação por si mesma. Elsa, achando que algo sério havia ocorrido, seguiu-o prontamente, pensando que julgara o mal e que ele estava na janela para vigiar o reino. Ao chegar à janela, Elsa percebeu em um relance as diferenças em relação ao que conhecia. Às vezes, quando estava cansada, ela vinha até ali para apreciar a vista. Mas hoje, tudo estava completamente diferente de antes. Isto. Elsa apontou para fora, olhando para Al com total choque. Fui eu quem fez. Elsa queria perguntar o que estava acontecendo, e Al respondeu a verdade, não havia por que esconder. Usei um método especial. Não pode ser usado sempre e o consumo é muito alto. Al acrescentou, e era verdade, a joia quase o drenara completamente, e ele só aguentará graças ao colar de recuperação mágica. Agora, a magia no corpo de Al estava quase esgotada, e segundo o sistema, como a mudança desta vez fora muito grande, ele só poderia usá-la novamente daqui a pelo menos 6 meses. Al aceitou isso, pelo menos Arendelle passará por uma transformação gigantesca, o que favoreceria o desenvolvimento a longo prazo. Valeu a pena. Além disso, Al planejava mudar gradualmente a visão dos habitantes sobre a magia, mas desta vez o problema fora resolvido de uma vez. Isso ajudaria muito no passeio de tapete mágico à tarde, garantindo que as pessoas não ficassem assustadas. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon, e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.